Maravilha, graça e paz no seu viver no dia de hoje. E como vocês estão? Já vem vindo aqui comigo, me contando aqui nos comentários, dizendo para mim como você está. Eu espero que você esteja muito bem. Eu espero que esse nosso momento encontre você com saúde, disposição, coragem, desejo de avançar e de crescer na sua vida. Para você que não sabe, eu sou Eliana Matos dos Santos e faço a leitura contada dos livros. E o nosso livro atual é Através dos Nossos Olhos, 12 mulheres com lições extraordinárias. E o capítulo de hoje é o capítulo de número 8. Mas antes de eu falar um pouquinho, de eu apresentar a você quem é a escritora, a coautora do capítulo de número 8, a mulher sunamita, pare de bloquear as bênçãos de Deus, eu peço que você dê uma pausa aí e curte o canal. Não é inscrita aqui ainda? Se inscreva agora e compartilhe também com mais pessoas. Aqueles amantes da leitura, os escritores, as escritoras. Faça isso, compartilhe com eles para que o canal venha crescer e ter mais relevância. Compartilhe também com aquela pessoa que se encontra desanimada, com a fé abalada, com aquela pessoa que está afastada, desigrejada, com aquela pessoa que precisa urgentemente de uma palavra do alto, do coração do nosso Deus. Faça isso, seja generoso, seja generosa, não fique só com você, o conhecimento, as bênçãos, mas compartilhe com mais pessoas. Maravilha? Gente, a mulher, a escritora, a coautora desse capítulo é a Bruna Silveira. Olha aí que mulher extraordinária, ó. A Bruna Silveira, você a conhece? A Bruna Silveira, ela é palestrante, Master Coach e criadora da Conexão Mulher Extraordinária. A Bruna Silveira, ela tem um compromisso com o potencial feminino. Ela é apaixonada em ajudar mulheres a fluírem, a se destacarem. Ela faz com que a mulher avance nos seus propósitos com o seu potencial. Essa é a missão da Bruna Silveira. Ela inspira, transforma, leva a mulher a crescer. Ela capacita a mulher a ser uma líder feminina, a superar seus desafios. A Bruna Silveira também, ela é coautora da coletânea Atenção, Identifique Seu Propósito, uma obra feita com a colaboração de outras coautoras para inspirar e motivar mulheres. Você quer saber mais sobre a Bruna Silveira? Eu vou estar deixando o link dela aqui na descrição desse nosso vídeo, para você segui-la, acompanhá-la e saber mais desta mulher inspiradora. O título do nosso capítulo de hoje, que a Bruna escreveu, é Mulher Sunamita, pare de bloquear as bênçãos de Deus. Essa história se encontra no livro sagrado, 2 Reis, capítulo de número 4, dos versículos 1 ao 37. Numa oportunidade, você pegue a sua Bíblia e acompanhe aqui, trecho por trecho, que eu vou estar fazendo essa leitura contada. Você vai ver que inspirador que é a mulher sunamita. A Bruna começa assim: nossos traumas, dores, medos podem até nos paralisar, mas jamais
terão o poder de paralisar Deus. Essa é uma verdade que podemos observar através da história desta mulher incrível, cujo nome não sabemos, mas depois de mencionada nas Escrituras, ficou conhecida como a mulher sunamita. Você já ouviu falar da mulher sunamita? A Bíblia nos apresenta essa mulher como alguém que possuía riquezas e posses, mas que carregava dentro de si uma frustração profunda, embora tivesse tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas faltava-lhe algo essencial: a realização de um sonho. Você conhece pessoas assim? Que têm tudo o que o dinheiro pode lhe dar, pode lhe oferecer, mas lhe falta algo? No caso da sunamita, da mulher sunamita, o que faltava para ela era a realização de um sonho. E nós vamos saber qual era esse sonho. Prepare-se e vamos juntas explorar a jornada da mulher sunamita, sua transformação e decisões baseadas na fé. Um belo dia, Eliseu, o profeta, passou por uma cidade muito pequena, nas terras montanhosas de Issacar, onde morava uma mulher de fé que observava e cumprimentava o profeta sempre que ele passava por ali. Ela era uma mulher de discernimento muito grande, que nós precisamos ter nos dias de hoje. O nome da cidade era Sunem, e é daí que vem o termo sunamita, pois a Bíblia não revela o seu nome, apenas a menciona de onde ela era. Essa mulher generosamente passou a oferecer comida ao profeta todas as vezes que via se aproximando de Sinem, pois com certeza era uma forma de apoiar o ministério do homem de Deus. Certo dia ela conversou com seu marido e pediu para ele construir em cima, na casa deles, um quarto para Eliseu, para repousar, porque ela desejava servir e dar mais conforto, com uma forma hospitaleira ao servo de Deus. Assim percebemos com essa atitude que era uma mulher de coração caridoso e solidário, que gostava de ajudar as pessoas, atentando para suas necessidades e além de contribuir com o reino de Deus. Que coisa linda, hein, gente? Que o nosso Pai Celestial coloque em mim e você um coração caridoso, um coração solidário, um coração que discerne as necessidades dos menos favorecidos ou dos favorecidos, de homens e mulheres de Deus, e que possamos contribuir, né? Que possamos ajudá-los. Aquela mulher percebeu que o profeta era um santo homem de Deus, um homem diferente, e decidiu investir em seu ministério. Você conhece pessoas diferentes, você conhece pessoas de Deus, pessoas instituídas pelo Pai Celestial, e que você pode contribuir com o seu ministério? Podemos observar que ela não fez isso tentando barganhar alguma bênção com ele, tentando fazer uma troca. Ela apenas queria servi-lo e ser gentil. Ela fez isso por amor ao próximo e por perceber a necessidade de ajudar alguém. Quantas vezes você já parou ou preparou um quarto confortável em sua casa para receber uma pessoa querida, com roupas,
cama de banho macias e cheirosas? E quantas vezes preparou uma comida quente, gostosa, para forrar o estômago e acolher seus amigos, suas amigas, da forma que você gostaria de ser recebida quando esteve ou quando ir à casa de alguém? Já parou para pensar que você pode estar recebendo anjos do Senhor em sua casa, enviados por Deus para abençoá-la por sua generosidade? Será que nós estamos atentas para ajudar, ser solidárias, investir naqueles que estão ao nosso redor, precisando de algo que temos para dar? É algo para refletirmos. No versículo 10 de 2 Reis, capítulo 4, a história continua. Ela preparou um quarto e assim que ficou pronto, ela ofereceu ao profeta como um lugar disponível para ele descansar. O ato de criar um espaço para o descanso não só beneficiou o profeta, mas também estabeleceu uma relação de reciprocidade e de confiança entre ela e o profeta. Esse é um exemplo de como os valores de hospitalidade e generosidade podem fortalecer os laços sociais e espirituais entre as pessoas em todos os tempos, principalmente hoje em dia, em que a maioria das relações acontecem de forma virtual e sem entrosamento presencial. Que tremendo, né, queridos? A importância de nós termos relacionamentos sociais, a importância de nós nos entrosarmos, porque há uma reciprocidade, né? E há uma generosidade. O profeta aqui, ele tipifica Deus, ele tipifica Jesus Cristo na vida desta mulher, ele tipifica a graça na vida desta mulher. A Bíblia nos fala, no versículo de número 8, que aquela mulher não necessitava de nada, ela era uma mulher rica. A Bíblia deixa bem claro que ela era uma mulher rica. Ela tinha bens e ela era uma mulher que vivia muito bem no meio do seu povo. Então o profeta Eliseu, conversando com seu ajudante Geazi, pediu a ele que procurasse saber o que aquela mulher precisava para poder fazer algo por ela e ajudá-la em retribuição por tanta benevolência. Aí a Bruna, ela diz, a escritora do capítulo: eu, Bruna, imagino que Geazi tenha perguntado a sunamita qual era o sonho ou desejo que ela acalentava em seu coração. E a sunamita lhe respondeu que não tinha necessidade de nada. Porém, no fundo de sua alma havia uma dor silenciosa, um trauma adormecido, um vazio, por não ter sido mãe, por não ter gerado filhos. No entanto, ela não revelou seu segredo a Geazi. É isso que muitos de nós também fazemos. Escondemos nossos sonhos e não revelamos com medo da frustração. Você tem um sonho que você nunca falou para ninguém. Você tem um sonho que você nunca expressou para ninguém. Porém, quando Deus quer nos abençoar, não há nada e nem ninguém que possa impedi-lo, porque Ele não precisa da minha ou da sua autorização para fazer isso. Esse é o Deus em quem confiamos, o nosso Pai Celestial a quem servimos. Ele não precisa da ajuda de ninguém, Ele não precisa de uma mãozinha, né, para realizar em nossas vidas. Bruna prossegue dizendo: a mulher sunamita
estava bloqueando a bênção enviada por Deus, dizendo que não precisava de nada. Assim como ela, existem muitas pessoas que são abençoadoras, porque têm um coração generoso e se preocupam com o próximo, mas não percebem que tem um sério problema que as impedem de ser abençoadas. Sabe qual é o nome disso? Isso se chama orgulho. Escritora Bruna Silveira deixou muito claro isso aqui para nós, hein? Isso se chama orgulho. Nós precisamos estarmos atentas, porque a graça, ela vem e nos alcança. Está escrito no livro sagrado que estas bênçãos virão, e te alcançarão. Esteja atenta e não seja orgulhosa, ao ponto de ficar dizendo, eu não preciso de nada. Porque Deus vai colocar pessoas para favorecer você. Deus vai colocar pessoas que vão te perguntar do que você precisa. E abra o teu coração nesta hora e diga, eu preciso disso, disso. Estenda as mãos e receba. A escritora continua dizendo que em 2 Reis, capítulo 4, no versículo de número 14, Gease observou que ela não tinha filhos e seu marido já era de idade. Então contou isso a Eliseu, que mandou chamá-la. Quando a sunamita parou em frente à porta do quarto do profeta, ele disse para ela, versículo de número 16, daqui 1 ano você abraçará um filho. Muito surpresa, aquela mulher pediu para ele não mentir para ela. Era como se dentro de sua mente tivesse começado uma guerra. Eu imagino um misto de emoções que ela deve ter sentido naquele momento, com o coração palpitando e cheio de alegria, ao se imaginar mãe, e ao mesmo tempo um medo de dar errado o sonho de toda a sua vida. Gente, isso mexe com você, porque comigo mexe muito. Meu Deus, você se identifica com esse momento? Às vezes aquilo que a gente tem esperado há tanto tempo, quando está chegando, vem um certo medo de receber. A autora continua dizendo, não conhecemos os detalhes, se ela era estéril, infértil ou não. Só ficamos sabendo que seu marido era velho e para ela era impossível isso acontecer. Mas ao ouvir o desejo de ser mãe sendo declarado pelo homem de Deus, aquele sonho adormecido voltou a aflorar em seu coração. Naquele tempo era uma vergonha para uma mulher não ter filhos, pois mais do que um herdeiro, um filho era como se fosse uma aposentadoria, com a garantia de que alguém iria cuidar dela. E foi pensando nisso que Deus escreveu com seu próprio dedo e deu a Moisés a tábua com os 10 mandamentos, cujo 5º mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Será que você consegue imaginar o que é passar uma vida sonhando em ser mãe? Desejando carregar um filho nos braços e nunca ter contado nada para ninguém? Quantas mulheres você não conhece que tem sonho de ser mãe ou outros sonhos e você nunca ficou sabendo porque elas guardaram esse segredo às 7 chaves? Mas existe alguém que sabe de todas as coisas, porque sonda os corações, conhece os nossos sonhos e sabe exatamente o que se passa dentro de nós. Esse alguém é o nosso Deus.
E absolutamente nada passa desapercebido diante dele. Nada. Nenhum dos nossos sonhos, nem nossas motivações, aquilo que almejamos, ele sabe de todas as coisas e tem tudo sob controle. E se ainda não aconteceu é porque não chegou o tempo. E se não aconteceu é porque pode ser livramento. Se não aconteceu, vamos glorificá-lo e agradecer pelo seu zelo e cuidado com cada uma de nós. Uau, meu Deus, que coisa tremenda. Os sonhos dele para você, nenhum deles podem ser frustrados. Nenhum. Os sonhos dele para você vai acontecer. Ele é fiel. O versículo de número 17. Então, no tempo determinado pelo profeta Eliseu, a mulher sunamita deu à luz ao seu filho e finalmente realizou o sonho de tê-lo em seus braços. O tempo passou, o menino cresceu. Um dia, acompanhado do seu pai, versículo de número 18, no trabalho com os segadores, o garoto começou a reclamar que a cabeça estava doendo. E o pai mandou o empregado levá-lo para a mãe. A mãe cuidou do filho, colocou sobre os seus joelhos, mas por volta do meio-dia, o menino morreu. Nesse momento da história, Bruna, escritora, escreve: eu parei para pensar, pois eu tenho um filho e não consigo nem imaginar viver uma situação como essa. Fiquei pensando na dor daquela mulher que sonhou tanto com o nascimento daquele filho, que veio como um milagre, e agora do nada ele morre em seu colo. Que tristeza deve ser para uma mãe que deu à luz a um filho ter que enterrá-lo. Entretanto, aquela mulher, após ser mãe, passou a ser muito ousada e agiu completamente diferente do que a maioria de nós agiria em uma situação como aquela. Ela não deixou o medo dominá-la, mas fez gestão de suas emoções. Tomou posse do autocontrole e não deixou a circunstância tomar conta daquele difícil e desesperador momento, que seria muito complicado para qualquer uma de nós. Meu Deus, que tremendo, hein? Como você agiria diante de uma situação assim, tão delicada? A morte de um filho ali nos seus braços, nos seus joelhos. A escritora bem colocou aqui, ela fez gestão das suas emoções, tomou posse do autocontrole e não deixou a circunstância tomar conta daquele difícil e desesperador momento. A sunamita foi uma mulher de atitude, de fé, de ousadia, e ela decidiu resolver o problema e buscar soluções em vez de ficar se lamentando. Essa é uma grande lição para nós, que muitas vezes deixamos a situação nos dominar e permitimos que o medo, a ansiedade, a adversidade tome conta de nós. E esquecemos completamente do Deus que temos, a promessa que Ele nos fez. Esquecemos dos nossos sonhos, projetos e do nosso propósito aqui nesta terra. A primeira pergunta que fazemos é: por que isso está acontecendo comigo, Deus? Não é verdade?
A sunamita não deixou os pensamentos negativos, a dúvida e a tristeza invadirem a sua mente e dominar as suas emoções. Ela também não transferiu a culpa da morte de seu filho para o profeta Eliseu. Uma vez que ela não havia pedido nada a ele, ou para o marido, podendo achar que ele não cuidou bem do menino e sobrecarregou com o trabalho além de suas forças. Se você parar para analisar, nós temos a tendência de culpar o outro por algum acontecimento que fuja dos limites do nosso quadradinho. Em outras palavras, nós temos dificuldade de sermos mulheres e homens de alta responsabilidade. Nós não nos responsabilizamos pelos nossos erros, pelos nossos problemas. Pelo contrário, nós colocamos a culpa nos outros. Eu não fluo por causa do fulano que não me ajudou. Eu não consegui por causa do fulano, do cicrano que não fez do jeito que tinha que fazer. Nós temos essa tendência de culpar os outros e de não assumirmos e de não sermos autorresponsáveis. A escritora diz: observe que em nenhum momento a mulher se vitimou, mas demonstrou um mecanismo de enfrentamento e uma resiliência excepcional através de sua capacidade de tomar uma decisão rápida e eficaz, demonstrando força mental, sem entrar em desespero ou parar para sentir pena de si mesma. Tomou medidas concretas para resolver o problema. Ela pegou o filho que estava morto em seus joelhos, subiu para o quarto de Eliseu, colocou em cima da cama do profeta, fechou a porta e saiu para buscar uma solução para aquela situação. Você confirma isso no versículo de número 21, 2 Reis 4, 21. Ou seja, ela foi ativa, proativa, pediu ao marido para enviar um dos empregados e preparar-lhe uma jumenta para levá-la ao Monte Carmelo, onde morava o profeta Eliseu, e enquanto aguardava, não contou o que havia acontecido a ninguém, nem mesmo ao marido. Meu Deus, que tremendo, gente. Você consegue imaginar a força dessa mulher, com o coração batendo forte, mas a fé sendo o seu norte? Gente, tem passagens, a Bíblia toda em si é poderosíssima, né? A Bíblia toda em si é digna de lê-la, de recebê-la. Ela é eficaz em todo tempo, em todo momento. Passagens extraordinárias. Mas essa história, essa passagem aqui, é impressionante. Versículo 23 ao 26. Quando ela já estava se aproximando do Monte Carmelo, Eliseu avistou de longe e pediu para Geazi ir ao seu encontro para saber o que estava acontecendo. Geazi foi e perguntou se estava tudo bem com ela e o marido e o filho, e ela respondeu: tudo bem. Se você confirmar, ela vai dizer: tá tudo bem. Que fé extraordinária dessa mulher. Que confiança em Deus. Você já observou hoje em dia, as redes sociais são para muitas de nós um muro das lamentações? Os nossos seguidores do Instagram, do Face, do TikTok
e de outras redes sabem muito da nossa vida. Eles sabem quando estamos passando por momentos difíceis no casamento, na família, no trabalho, com algumas amizades, porque nós postamos nossas intimidades e compartilhamos tudo nas redes, mesmo sabendo que isso não vai resolver os nossos problemas, apenas nos expor mais ainda, permitindo que todos saibam o que está passando em nossas vidas, em nossas casas. Você é dessas que usa as redes sociais como divã para se esvaziar dos seus problemas? Quantas pessoas você acompanha e sabe de tudo o que acontece com elas pelas redes sociais? Você reparou na maneira de agir da mulher sunamita? Nem para o marido ela contou o que estava vivendo naquele momento. Nem para o marido. Gente, uma verdade que ela colocou, que ela escreveu aqui, a Bruna Silveira. Uma verdade. Nós muitas vezes fazemos das redes sociais o nosso divã e vamos colocando, postando nossas vidas ali. Ela não queria, a sunamita, não queria perder o foco e sabia que o marido não poderia fazer nada para mudar aquela situação. Então ela foi atrás de quem poderia ajudá-la, de quem apresentaria uma solução para ela. Sabe, vá atrás de quem vai te dar uma solução. E antes de ir, vá até os pés de Jesus Cristo, o psicólogo dos psicólogos, e abra o leque para Ele. Abra a sua vida para Ele. Aquela mulher não perdeu tempo dando detalhes ao moço do profeta, porque ela foi para falar com o profeta. Lembra que eu falei que tipifica Jesus Cristo? Hoje ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Entra na presença de Deus, do Pai, em nome de Jesus, e abra o seu coração. Quando chegou diante dele, abraçou-lhe os pés. Aqui há mais uma lição para cada uma de nós. Não exponha para quem não vai resolver o seu problema. Não exponha a sua vida para quem não vai resolver, para quem não vai te dar nenhuma frasezinha de solução. Não perca o seu tempo. Vá determinada para se expor somente para aquele que pode decretar a sua vitória, que vai garantir que você vai romper e que vai viver os seus sonhos, vai crescer e multiplicar. Que lindo, meu Deus. Vá diante daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vai fazer com que você viva seus sonhos, cresça e multiplique. Versículo 27. Aquela mulher jogada aos pés do profeta disse a ele: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Ela estava dizendo para ele: eu não te pedi nada. Como você me dá um filho e depois o tira de mim? Como você desperta um sonho que estava guardado e adormecido no fundo da minha alma e do nada o retira da minha vida, apenas alguns anos após materializá-lo? Sabe, você já foi despertada no seu sonho e está vivendo o seu sonho e de repente ele é tirado de você. Versículo 29, ao ouvir aquilo, o profeta manda Geazi pegar o seu cajado e ir até a casa da sunamita e tocar o rosto do menino, e assim fazer com que o menino voltasse a viver. Mas aquela mãe não aceitou. Então disse ao profeta com toda a sua ousadia:
Tão certo como vive o Senhor, versículo de número 30, e vive a tua alma, não te deixarei. Ao ouvir aquelas palavras, o profeta se levantou e foi com a mulher até a sua casa. Versículo de número 31. Geazi foi na frente deles, fez o que o profeta havia mandado, mas nada aconteceu. O menino não ressuscitou. Quando Eliseu chegou e entrou no quarto e pediu para os dois esperarem do lado de fora, imagine o estado daquela mãe, aguardando do lado de fora, ansiosa, sem saber o que estava acontecendo lá dentro. Eliseu orou a Deus, deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos, e o corpo dele sobre o corpo do menino fez com que a carne do menino se esquentasse. Versículos 34 ao 36. Eliseu se levantou e andou pelo quarto de um lado para o outro, e estendendo-se novamente sobre o menino, este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu então mandou Geazi chamar a mãe do menino, e ao chegar disse-lhe: toma o teu filho. Glórias a Deus. Toma o teu sonho. Amadas, amado irmão, o Pai Celestial hoje está entregando de volta os seus sonhos, os teus sonhos. Aqueles sonhos que um dia tentaram tirar de você, aqueles sonhos que você enterrou, aquele sonho que você guardou lá bem guardadinho, escondido lá, e você lá no fundo, no íntimo e no profundo do seu coração, e você já não queria mais saber de ouvir falar sobre ele. Jesus Cristo está ressuscitando os seus sonhos, porque Ele conhece os seus sonhos. Ele sabe exatamente em que você onde você fracassou. Ele sabe. Toque nas vestes de Jesus Cristo hoje. Ele tudo pode fazer por você. Ele ressuscita sonhos. Ele cuida de você. E Ele te traz de volta os seus sonhos. Aquela mulher só estava com foco no Pai, em Deus, para fazer alguma coisa, para trazer de volta o seu filho. Que estejamos com os nossos olhos fixos em Jesus. A escritora diz: apesar de a mulher não ter sido identificada pelo seu nome, essa história é tremenda, pois Deus faz coisas incríveis para as mulheres que têm fé, ousadia e que se decidem fazer a diferença, sem perder tempo jogando palavras ao vento ou contando seus problemas para quem não pode resolvê-lo. Essa é a história da sunamita. E eu paro aqui. Mas se você ficou interessado em saber um pouco mais, porque ela avança mais aqui, ela avança mais páginas, eu vou deixar o link desse livro maravilhoso e desse capítulo aqui na descrição do vídeo, para você avançar nessa leitura maravilhosa, ok? Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar, ok? Fique na paz, fique com Deus, fique com o Senhor. Até o próximo capítulo, capítulo de número
9.